E a gente fala agora de um outro crime, da morte da menina Analice, de 11 anos, na semana passada em Serrana. Murilo Badessa contando aí mais detalhes para a gente, porque tem novas informações de como está a investigação que é feita, né, Murilo, pelo IML de Ribeirão. E isso agora é muito importante para o processo. Boa tarde para você. Isso, Bruna. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A participação do Instituto Médico Legal nessas investigações vai ser fundamental para o esclarecimento do caso. Isso porque a polícia depende, neste momento, do resultado da análise de um material biológico encontrado no corpo da menina. É um material de cor branca, semelhante a sêmen, mas a polícia ainda não tem certeza do que de fato ele se trata. Agora, este material foi enviado para uma base do IML na capital, em São Paulo, e os peritos aqui em Ribeirão aguardam pelo resultado. Se for sêmen, se isso ficar comprovado, o objetivo da polícia será entender de quem é esse sêmen, qual é o material genético presente nele. Então, este é um dos pontos mais aguardados agora para que a polícia avance nas investigações. Vale dizer que este material foi encontrado na região íntima da menina, por isso o caso é tratado pela suspeita de estupro de vulnerável. Nós conversamos com o diretor do IML de Ribeirão Preto, que deu mais detalhes de como funciona esse processo, como exatamente é feita essa análise lá em São Paulo, capital. Vamos ouvir o que ele disse. Enviamos isso lá para São Paulo, um lugar que chama anatomopatológico, né? O laboratório que faz exame anatomopatológico. Ali ele vai pesquisar a presença de espermatozoide. A presença de espermatozoide confirma que teve essa agressão. A partir do momento que a gente tem esse espermatozoide, a gente consegue tirar o DNA desse espermatozoide. Outro ponto que também pode ter, e a gente também consegue muitas vezes fazer a extração de DNA, é no PSA, que é aquele antígeno prostático específico. Como esse antígeno, algumas mulheres produzem em quantidade muito mínima e pode ter essa dúvida, e na perícia a gente não tem dúvida, a gente só tem certeza, a gente extrai o cromossomo Y dali. Se tiver cromossomo Y, a gente alega que aquele PSA é do homem do agressor. Analice Santos tinha 11 anos de idade e morreu no HC de Ribeirão Preto depois de dar entrada com sinais de estupro, que são esses sinais que estão sendo avaliados pela polícia neste momento. Ela primeiro foi encontrada desacordada dentro de casa, lá em Serrana. O padrasto afirma que já a encontrou desacordada com sinais de asfixia e um cordão enrolado na região do queixo. E depois disso, ela foi levada para a UPA de Serrana. Lá recebeu um primeiro atendimento, foi entubada, reanimada e transferida para Ribeirão Preto, onde permaneceu internada até a morte. Foi uma internação curta, de cerca de 2 dias, entre o encontro em casa e a morte aqui no HC. O padrasto é Douglas Júnior Nogueira, de 32 anos, que neste momento está preso. Foi preso no último fim de semana e, segundo a polícia, é considerado suspeito pelas circunstâncias da investigação. Mas é claro que agora, para que se confirme que ele é o autor desse crime, é preciso que essa análise aconteça, essa análise do material biológico encontrado no corpo da menina. Ao ser preso, segundo a polícia, o Douglas Júnior Nogueira forneceu sangue espontaneamente para os investigadores, forneceu uma amostra de sangue. E por que isso é importante? Porque este sangue pode ser comparado com o material encontrado na menina. Dá para tirar DNA das duas substâncias, né, das duas coletas e comparar tudo isso. Vamos ouvir o que o diretor do IML explicou. Tendo esse exame do DNA, a gente precisa de uma comparação. Sempre que houver um suspeito, a gente vai pegar o DNA desse suspeito, seja de forma voluntária. Quando não é de forma voluntária, é através de uma decisão judicial que autoriza a apreensão de objetos que são únicos dele, como escova de dente, pente de cabelo, coisas que a gente sabe que só aquela pessoa usa, e extrai o DNA dali. Extraído o DNA, faz a comparação dos dois DNAs
E se der positivo, e é uma metodologia internacionalmente aceita, robusta na literatura, tanto que dificilmente você vai ver alguém falar que aquele exame está errado. Ele tenta por outros meses falar que a prova foi coletada de forma errônea, que não foi autorizado, que aí é uma parte mais jurídica e não técnico-científica, que a parte médico-legal, técnico-científica que os laboratórios fazem, não há dúvida. Nós também questionamos o diretor do IML sobre os prazos que envolvem esses processos. Por enquanto, não existe uma data definida para que os resultados desses exames fiquem prontos. Não é difícil falar em data, né? A gente sempre trabalha para dar uma resposta o mais rápido possível, mas sem nunca perder eficiência. Não adianta a gente ser rápido com trabalho ruim. A gente tem que fazer o trabalho no tempo que necessita. E o tempo que necessita é de acordo com a demanda do IML. A gente não para fazer um caso, a gente tem vários casos a serem feitos, então a gente tem um caso de repercussão, a gente pega esse caso, encaminha para São Paulo, tem também a qualidade do material coletado, às vezes pode ser mais fácil processar, às vezes mais difícil, então tem muitos fatores que podem influenciar na rapidez, mas nunca perder eficiência. Enquanto os peritos trabalham, os investigadores da Polícia Civil continuam colhendo depoimentos de familiares da menina Ana Alice. No começo da semana, o pai dela foi ouvido para que se entendesse como era a rotina dessa menina. Vale dizer que no dia em que foi encontrada desacordada dentro de casa, ela estava com o padrasto e os irmãos dela, de 15 e 19 anos de idade, também teriam participado ali da rotina da casa naquele dia. Tudo isso está sendo levantado pela polícia para que as investigações avancem. A prisão do padrasto Douglas Júnior Nogueira, de 32 anos, é temporária, ou seja, tem um prazo inicial de 30 dias. Desde que essa prisão aconteceu, nossa equipe de produção tenta contato com a defesa dele para que a gente entenda qual é a versão da defesa dele, mas por enquanto não tivemos um retorno, não conseguimos esse contato. Então é isso, Bruna, estamos acompanhando os passos dessa investigação, a cobrança da família. Nós conversamos com o pai no início da semana, é por justiça, quer que todo o caso seja esclarecido. Se trata de uma situação muito triste, uma menina de apenas 11 anos, que de acordo com a família, com vizinhos, era uma menina muito alegre, cheia de vida. Foi uma situação, um crime, né, que chocou toda a cidade. Nós acompanhamos o velório e o enterro no último fim de semana. Muito triste essa situação, estamos acompanhando as investigações. É triste demais, Murilo, revoltante. Toda vez que a gente fala sobre esse assunto, a gente fica pensando, né? Cadê o resultado? E aí, como é que tá? Qual o próximo passo agora? Por isso estamos em cima aqui, trazendo todos os detalhes da investigação, agora falando sobre os laudos também, em cima de justiça por Ana Alice. Obrigada, viu, Murilo? Bom trabalho para você. Até mais.